Muito bom estarmos aqui hoje para começarmos esse estudo, esse curso que estamos chamando aqui de curso básico de teologia cristã, o que todo cristão precisa saber, que na verdade tem como propósito ser um reforço, uma reciclagem para aqueles que já estão familiarizados com esses temas que vamos tratar, ou um fundamento para aqueles que estão começando na caminhada, ou faltarem algumas aulas da escola bíblica, ficou ali uma lacuna, e vamos então tentar aí suprir essa lacuna. Nós vamos com esse estudo até meados de julho, vão ser cerca de 13 encontros, cada encontro tratando de um tema central da nossa fé. Hoje, por exemplo, o tema vai ser bibliologia. O que a Bíblia fala a respeito da própria Bíblia? Quais são as verdades centrais que você, eu, nós como igreja, precisamos saber, estarmos bem arregimentados em relação a essas verdades? É isso que nós vamos tratar aqui essa noite. Então, eu quero começar. Opa, foi para trás em vez de para frente aqui. Queria começar perguntando, irmãos, o que significa a palavra Bíblia? Você sabe, você já viu ali, né? Mas Bíblia vem do grego, significa biblioteca. Lá no grego, biblos, significa biblioteca. Então, na verdade, a Bíblia não é apenas um livro. É um livro que contém livros. Você sabe que ela é dividida em duas partes. A primeira, o Antigo Testamento, que foi escrito em hebraico e aramaico. São 39 livros que foram escritos antes do nascimento de Jesus. O último livro foi escrito, Malaquias, 400 anos antes de Jesus. Então, houve um período de silêncio da parte de Deus, tanto que nas Bíblias mais antigas, não sei se você lembra, mas entre o Antigo Testamento e o Novo, tinha o quê? 4 páginas em branco, que foram esses anos de silêncio de Deus. A outra parte, você sabe, o Novo Testamento, que foi totalmente escrito em grego, são 27 livros, formando 66 o total da chamada Biblioteca de Deus. Aí, irmãos, alguém pode perguntar assim, ok, 39 livros no Antigo Testamento, 27 no Novo, 66 ao total. Mas quem foi que decidiu que eram esses livros? Qual foi o critério? Porque tinham outros livros circulando, inclusive nas igrejas, antes de ter sido fechado, que eram esses 66. Então, há algumas histórias. Uma interessante é que diz que um monge colocou vários livros numa grande mesa, aí ele orou assim, Deus, mostra, por favor, quais são os livros que devem compor a Bíblia. Aí diz que soprou assim um vento, uma ventania, e foi livro para lá, livro para cá, e ficaram 66 em cima da mesa. Então esses são os 66 livros que devem compor a Bíblia. Bom, eu sei que você não acredita nisso. Qual foi, então, o processo que fechou esses 66 livros como livros da Bíblia? Então, esses livros, eles passaram por um processo chamado de canonização, ou seja, um processo de reconhecimento da autoridade divina de cada livro. Então, cânon significa régua de medir. Foram-se colocados alguns critérios para medir se o livro
atendia todos os critérios para ser considerado um livro que tinha autoridade divina. Claro que houve uma diferença entre o Antigo e o Novo Testamento. No Antigo Testamento, o cânon foi formado à medida que o povo de Deus reconhecia que aquele livro tinha sido escrito por um profeta, e esse profeta era um profeta de Deus, e o que ele escreveu, de fato, tinha autoridade divina. Então, à medida que os profetas iam escrevendo, e o povo ia reconhecendo esses livros como sendo livros de Deus, e o povo ia colecionando e guardando esses livros, foi se formando então o cânon do Antigo Testamento. Então, tinha que ser escrito por um profeta, esse livro tinha que ser reconhecido pelo povo como autoritativo, e o povo tinha que guardar esse livro. Então, por exemplo, quando Moisés acabou de escrever o Pentateuco, há esse registro aí, olha, tendo Moisés acabado de escrever num livro todas as palavras desta lei, deu ordem aos levitas que levavam a arca da aliança do Senhor: tomai este livro da lei e ponde-o ao lado da arca da aliança do Senhor, vosso Deus, para que ali esteja como testemunha contra vós. Então Moisés escreveu o livro, o povo reconheceu, ele é profeta, ele é de Deus, o que ele escreveu tem autoridade, vamos guardar esse livro. E foram se escrevendo outros. Tanto é que na época de Daniel, o Daniel tinha já uma cópia do livro do profeta Jeremias, por exemplo. No primeiro ano de seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros, segundo o que o Senhor havia falado ao profeta Jeremias, que as desolações de Jerusalém durariam 70 anos. Então foi assim. Livro de um profeta. Livro reconhecido como palavra de Deus. Livro guardado. No final desse processo, lá no concílio de Jâmina, que foi em mais ou menos 70 a.C., fechou-se o cânon do Antigo Testamento, esses 39 livros que nós conhecemos. Ok? Então, o profeta escreveu, foi reconhecido o livro como tendo autoridade divina, foi guardado, a coleção desses livros guardados, o cânon do Antigo Testamento. Do Novo Testamento, já foi um pouco diferente. O cânon do Novo Testamento obedeceu critérios parecidos, mas mesmo assim próprios. Primeiro, o livro tinha que provar-se que havia sido escrito por um apóstolo ou alguém que andou com um apóstolo. Então, por exemplo, Lucas não era apóstolo, mas andou com o apóstolo. Quem foi o apóstolo que Lucas andou? Apóstolo Paulo. Evangelho de Marcos. Marcos não era apóstolo, igual Pedro, mas andou com Pedro. Inclusive, o Evangelho de Marcos é conhecido como as narrações do apóstolo Pedro, como se fosse uma autobiografia que o Marcos escreveu e se tornou o Evangelho segundo Marcos, que seria um registro das lembranças do apóstolo Pedro quando já velho. Então, primeiro, o livro tinha que ser reconhecido, é um livro de fato de um apóstolo. Segundo, o testemunho da igreja, questão da data. Esse livro é citado por crentes que viveram próximos lá ao Pedro, ao Paulo, ou seja, aos crentes do primeiro século. Ou seja, a igreja primitiva conhecia esse livro e usava esse livro. Mas como saber, pastor? Pelas citações. Então, por exemplo, Pedro, vai citar os escritos do apóstolo Paulo. Por exemplo, nessa passagem: assim como o nosso amado irmão Paulo também vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi concedida, a exemplo do que faz em todas as suas cartas, nas quais há pontos difíceis de entender, que os ignorantes e inconstantes distorcem, como fazem também com as demais escrituras. Veja, o Pedro dando testemunho que o Paulo escreveu
tinha a mesma autoridade que as Escrituras. Então, um testemunho. E valia testemunho, por exemplo, até cristão do segundo século. Por exemplo, um cristão famoso, que foi pastor da igreja de Roma, Clemente, chamado Clemente de Roma, ele cita os escritos do apóstolo Pedro, por exemplo, a primeira e a segunda epístola de Pedro. Então, a comissão lá que estava reunida para decidir se segunda Pedro ia fazer parte do Novo Testamento ou não, teve como critério isso. Segunda Pedro foi citada, por exemplo, por Clemente, que viveu lá, não viveu no primeiro século, mas viveu no segundo, próximo à igreja primitiva conhecia. Esse era outro critério. E um terceiro e último critério, coerência doutrinária. Coerência doutrinária. Não pense, irmãos, que foi um processo simples. Foi um processo que durou anos e mais anos. Foi um processo assim que não houve acordo de início. Tinha, por exemplo, igrejas que aceitavam o Apocalipse, e tinha igreja que não aceitava. Tinha igreja que aceitava a carta de Tiago, tinha igrejas que não aceitavam. Então foi um processo difícil, mas o Espírito Santo foi trabalhando. Agora, tinha livros que não passava, por exemplo, é um livro que atende o critério de ser antigo, mas o que ele está dizendo aqui entra em contradição com o que os livros que já foram aceitos dizem. Por exemplo, havia muita curiosidade a respeito da infância de Jesus. O que Jesus fez na infância? Então começou a surgir livros sobre a infância de Jesus. Um deles foi o livro da infância de Jesus. E olha o que diz uma parte desse livro. Um dia de inverno fazia um sol esplêndido. E um raio de sol estendeu-se e veio pela janela incidir na parede da casa de José. Jesus montou o raio de sol e, colocando suas vestes em cima dele, sentou-se como se estivesse acomodado sobre uma firmíssima viga. Em outra parte dizia assim que ele estava brincando com barro e fez passarinhos e os passarinhos ganharam vida. Tinha vários relatos desse tipo. Eu pergunto, como saber se isso é verdade ou não? Comparando com os livros que já tinham sido provados como autênticos. Por exemplo, isso entra em contradição com o que João, o Evangelho de João fala. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho. Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Ou seja, até então Jesus não tinha feito na vida nenhum milagre. Ele tinha tido uma infância normal, como qualquer menino judeu. Tanto é que quando ele começa a pregar, quando ele começa o seu ministério com 30 anos, ele começa a fazer sinais, quando ele chega na sua cidade natal, Nazaré, qual que é o comentário? Mas espera aí, esse daí não é o filho da Maria, do José? Seus irmãos não estão aqui todos conosco? Então de onde que vem essa sabedoria? De onde que vem esse poder para fazer essas coisas? Porque ele foi um menino comum. Então esse livro aí da infância do Salvador, fora. Não entra, está contradizendo o que os livros que já foram aceitos revelam sobre a salvação, a mensagem, a infância de Jesus. Bom, irmãos, alguém podia perguntar assim, mas pastor, então diz uma coisa, teve um critério, alguns critérios, para se decidir que livro que era autoritativo e não. Por que que a Bíblia católica tem mais livros do que a nossa Bíblia? Você já ouviu essa pergunta?
Quando te fazem essa pergunta, o que você costuma responder para a pessoa que te pergunta? Pode falar. Apócrifos. Sim, foram livros que nós consideramos apócrifos. Mas olha só, aí está o Antigo Testamento conforme o cânon católico. Tem alguns livros a mais, como Tobias, Judite, primeiro e segundo Macabeus, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque e Abdias. O que vai acontecer é que naquele período de 400 anos em que Deus não falou, um grupo de mais ou menos 70 anciãos judeus resolveu traduzir o Antigo Testamento, que era em hebraico e aramaico, para o grego. Essa tradução ficou conhecida como Septuaginta. E essa Septuaginta, ela tinha como propósito atender os judeus, as gerações que nasceram fora lá de Israel, da Palestina, que se espalharam. Crianças, por exemplo, que falavam o grego, mas não falavam mais o hebraico. Então, eles traduziram para que atendesse esses judeus que não falavam mais o hebraico, só falavam o grego. E eles, então, aproveitaram para traduzir não só os livros canônicos, os livros que eram reconhecidos como tendo autoridade divina, mas traduziram também livros históricos, a fim de que essas gerações conhecessem a história do povo de Israel, como foi o caso dos livros dos Macabeus, que é um registro histórico das guerras que aconteceram entre o povo judeu e outros povos naqueles 400 anos. O argumento que os católicos usam para dizer esses livros também têm autoridade é que a igreja do primeiro século, os apóstolos, eles usavam a Septuaginta. Eles usavam a Septuaginta. Mas eles usavam a Septuaginta, inclusive se você for lá no livro de Judas, você vai ver que Judas faz uma citação de um acontecimento que a gente não vê em parte nenhuma do Antigo Testamento. Quando Judas fala que Satanás disputou o corpo de Moisés. Lembra dessa passagem? Onde que está isso no Antigo Testamento? Não está no Antigo Testamento, está num livro aí da Septuaginta. Então eles dizem, os apóstolos usaram. Mas, irmãos, é como o pastor Russell Shedd dizia, nem toda a verdade está na Bíblia, mas tudo que está na Bíblia é verdade. Tudo que está na Bíblia é verdade, mas nem toda a verdade está na Bíblia. Então, hoje, por exemplo, quando um pastor vai pregar, ele pode fazer citação de um trecho de um livro, das palavras de outro pregador. Ele pode citar um poeta, mas o fato dele estar fazendo a citação não significa que aquilo tem autoridade divina. Foi o caso dos apóstolos que usaram esses trechos que estavam em outros livros, mas não eram reconhecidos como livros canônicos. Eram livros assim, igual os nossos devocionais. Não tem aqui gente que usa o pão diário? Não é proibido usar o pão diário. Então, esses livros considerados apócrifos, embora eles não eram reconhecidos como bíblicos, mas eles eram usados para edificação pessoal. Então, é essa a questão. E o problema é que nesses livros há a questão doutrinária que a gente falou. Por exemplo, olha o que está em 2 Macabeus 12, 44 a 45. Se não tivessem esperança na ressurreição dos que tinham morrido na batalha, seria coisa inútil e tola rezar pelos mortos, mas considerando que existe uma bela recompensa guardada para aqueles que são fiéis até a morte, então esse é um pensamento santo e piedoso, por isso mandou oferecer um sacrifício pelo pecado dos que tinham morrido,
para que fossem libertos do pecado. É o que dá base para a missa lá do 7º dia, mas entra em desacordo com o que a Bíblia como um todo fala a respeito dos mortos. Por exemplo, o que está escrito em Hebreus 9:27. E como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, por isso que nós não aceitamos esses livros a mais que estão no cânon da Igreja Católica, que veio da Septuaginta. O nosso terceiro argumento é que o Antigo Testamento hebraico é exatamente igual ao nosso, não tem esses acréscimos. Bom, entendemos como foi formado o cânon bíblico do Antigo e do Novo Testamento, pelo menos é o que eu espero. Há alguma questão que ficou assim, nebulosa, que precisa de esclarecimento? Senão vamos tocar. Alguma pergunta? Pode fazer. Não? Então tá bom. Então esse é o cânon que nós temos, 66 livros da Bíblia. Pergunta que a gente faz agora, o que esses 66 livros nos ensinam a respeito das próprias Escrituras, da palavra de Deus escrita? Quais são as verdades que nós precisamos guardar como seguidores de Jesus? Então, a primeira verdade, irmãos, é muito importante, que as Escrituras são inspiradas. Alguém pode ler para mim, 2 Timóteo 3,16? Que diz 2 Timóteo 3,16? Alguém que lê aí bem alto e forte. Muito bem, toda a Escritura é divinamente inspirada. Essa palavra inspirada ou inspiração, lá no grego é theopneustos, que significa soprado por Deus, expirado por Deus. A ideia é de que Deus soprou ao coração dos escritores aquilo que estava no coração dele e eles escreveram. De modo que a gente pode dizer que a Bíblia foi escrita por homens, mas inspiradas por Deus. Alguns vão dizer que esse processo de inspiração foi como se fosse assim um ditado. Deus foi falando palavra por palavra e os autores foram escrevendo. Um argumento contra essa ideia é a diferença de estilos. Você vai ver que Pedro escreve de um jeito, Paulo escreve de outro e Tiago ainda de outro. Aí vai ter uma turma que vai dizer assim, é porque Deus na verdade não ditou palavra por palavra. Deus soprou os pensamentos, Deus soprou as verdades, Deus soprou as ideias, e cada escritor foi escrevendo segundo o seu estilo. Bom, se você acredita que foi ditado, não tem problema. Se você acredita que foi pensamento, também não tem problema. Mas eu vou falar o que eu acredito. Eu acredito que foi um meio termo. Deus, de fato, soprou os pensamentos, soprou as verdades, mas não só isso, mas respeitando a personalidade do autor, não sublimando essa personalidade, não violentando aquilo que ele era. O Espírito foi dirigindo esse autor a escolher a melhor palavra dentre o vocabulário que ele tinha para expressar o que o Espírito Santo queria que ele expressasse. De modo que a gente pode dizer que o Espírito Santo não apenas inspirou, mas também conduziu os escritores na produção da palavra escrita de Deus, de modo que em Eclesiastes 2:11,
O Salomão diz: as palavras dos sábios, ou seja, as palavras são dos sábios, são como aguilhões, as palavras reunidas dos mestres, porém, dadas por um único pastor, são como prego bem fixados. Então, essa é a primeira verdade. As Escrituras, a palavra de Deus, escrita por homens. Esses homens não foram meras canetas. Não era como se acontece aí na tal da psicografia, que a pessoa lá fica totalmente dominada. Não, eles estavam plenamente conscientes, estavam em si, as suas personalidades não foram sublimadas, mas eles foram conduzidos docemente pelo Espírito Santo. De modo que aquilo que eles escreveram, nós podemos dizer a segunda verdade. As Escrituras são palavra de Deus. Alguém lê, por favor, 2 Pedro 1, 20 a 21. Segunda Pedro 1, 20 a 21. Isso. Foram homens. Mas por que a profecia não pode ser de particular interpretação? Porque esses homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo, de modo, irmãos, que a gente pode dizer o seguinte: a palavra de Deus é Jesus. Foi por meio de Jesus, o Verbo divino, que Deus criou todas as coisas. É o Logos, a palavra encarnada de Deus, Jesus. A Bíblia é a palavra escrita de Deus, por esses homens, que não falaram de si mesmos, mas foram impelidos pelo Espírito Santo. De modo que a gente pode dizer que a Bíblia não apenas contém a palavra de Deus, mas é a palavra de Deus. Amém? Você acredita mesmo nisso? Então vou perguntar de novo. A Bíblia, ela é a palavra de Deus ou ela contém a palavra de Deus? Toda ela? Cada versículo? Bom, então eu vou te fazer a segunda pergunta. E os versículos em que é o diabo falando? Esses versículos é a palavra de Deus também ou não? É ou não? E aí, irmão, o que você acha? Aham. Então, assim, na verdade, aquelas palavras são, na verdade, a palavra de Deus a respeito do que o diabo disse. Então, é a palavra de Deus. Inclusive, como que Mateus, por exemplo, foi escrever a respeito da tentação de Jesus se ele não estava lá? Quem foi que passou para ele as informações? Jesus. Nos seus tempos lá de discipulado, andando, talvez naqueles 40 dias que Jesus, depois de ressurreto, ficou falando. Jesus contou: vocês sabiam que um dia eu fui tentado no deserto? Eu fiquei lá 40 dias sem comer, me apareceu o diabo. E sabe o que ele falou para mim? Falou para eu transformar as pedras em pães. Me levou lá para um alto de um pináculo, falou para me jogar de lá. Depois me mostrou todos os reinos do mundo, falar que ia ser meu, se eu me ajoelhasse. Quem é que está falando? É Jesus. E o Mateus lá, esperto,
Anotando. Então, a palavra de Deus. Tanto é que Jesus diz que nenhum tio, ou seja, nenhum mínimo sinal das Escrituras vão passar sem que tudo seja cumprido. Então, de capa a capa, a Bíblia é a palavra de Deus. Fala, Márcio, você queria falar? Sim, com certeza, com certeza. Bom, muito bem. Então, essas duas verdades têm que estar no coração. Bíblia inspirada, escrita por homens, mas inspirada por Deus. E é a palavra de Deus. Porque tudo que está escrito aqui foi soprado pelo Espírito Santo, que é Deus. A terceira verdade. É que as Escrituras são inerrantes. Não sei se vai aparecer ali, mas são inerrantes. Agora, quando a gente fala inerrante, está querendo dizer que ela não contém erro. Mas quando a gente diz que ela não contém erro, a gente diz não contém erro em dois sentidos. Primeiro, ela é inerrante nos seus propósitos. Então, o propósito da Bíblia não é ser um livro de ciência, não é ser um livro de biologia, não é ser um livro sobre geografia. O propósito da Bíblia é nos falar a respeito de quem é Deus e o seu plano redentor em Jesus Cristo. Esse é o propósito, em tudo que está escrito aqui. Então, por exemplo, essa passagem de Josué. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou aos amorreus na mão dos israelitas, na presença de Israel, ele disse: sol para sobre Gibeão e tu lua sobre o vale de Arralom. E o sol parou e a lua se deteve até que o povo se vingou dos seus inimigos. Ora, a gente já sabe que o sol está parado. Aí tem gente que vai pegar esse texto e falar: aí, ó, tem erro na Bíblia. Porque está falando que o Josué disse para o sol parar, mas hoje a gente já sabe que o sol está parado. Quem se move é a terra. Olha, irmãos, o que o Josué, o autor, quis nos dizer é só uma coisa: que Deus tem poder sobre a sua criação e toda a sua criação o obedece, a fim de que os seus planos sejam cumpridos. Toda a criação obedece o Criador. É só isso que está querendo dizer aqui. Não quer nos dar uma aula sobre astronomia, mas ainda um argumento em nossa defesa. O que o autor está usando aí é o que chamam de linguagem fenomenológica, ou seja, é apenas a descrição conforme a visão de quem está vendo. O que foi escrito aí foi aquilo que os olhos de Josué viram. Em determinado momento ele orou e de fato, pum, o sol ficou lá parado. Na visão dele o sol estava parado. É isso, é o testemunho verdadeiro do que ele experimentou. E quem diz que ele é antiquado por causa disso? Nós ainda hoje, em pleno século 21, a gente fala: estou vendo o nascer do sol. Quem diz que o sol nasce? O sol está lá parado, é a terra que está girando, o sol está parado. A gente fala: eu gosto de ver o pôr do sol. O sol não está se pondo, o sol está paradão lá, é a terra que está subindo assim, né, na sua rotação. Então é linguagem da vida. Agora, quando a Bíblia se propõe, de fato, a falar sobre um tema que não teologia, ela se mostra bem confiável. Então, por exemplo, esse tal de William Ramsay, que foi um arqueólogo, olha o testemunho que ele deu. Antes dele começar o trabalho, ele não cria, ele não era crente. Mas olha o testemunho que ele diz: posso afirmar com absoluta certeza que comecei esta investigação sem uma ideia pré-concebida em favor da conclusão que procurarei demonstrar ao leitor. O estudo dele foi checar
as referências geográficas dadas no livro de Atos, para ver se eram verídicas. E aí a conclusão que ele chega: pelo contrário, principiei com uma atitude desfavorável. Mais recentemente, eu me vi em contato com o livro de Atos, tendo como uma autoridade sobre a Ásia Menor em questão de topografia e de usos e costumes da antiguidade. Para mim, foi ficando cada vez mais claro que, em inúmeros detalhes, a narrativa revela ser maravilhosamente verdadeira. Então, ele foi investigando e foi comprovando cada vez mais que o que Lucas tinha escrito era verdade. Tinha exatidão geográfica. A Bíblia também é inerrante, ou seja, não contém erros nos seus originais. Um pastor meu, quando eu era adolescente, que me ensinou isso, guardei até hoje. Ele sempre dizia: a Bíblia é inerrante nos originais. Ou seja, aquele papiro, aquele pergaminho que Paulo escreveu com a pena dele, lá é inerrante. Só tem um problema: nós não temos mais os originais. Os originais se foram. Tudo que nós temos hoje em dia são cópias. Então, por que os originais se foram? Ou porque se perdeu em guerra, ou porque estava se deteriorando, e aí o escriba teve que fazer uma nova cópia, e aí o antigo era jogado fora. Nós só temos cópias, não temos mais original. De Pedro, de Moisés, não tem mais. Quando um arqueólogo acha, ele acha uma cópia. Aí fica a pergunta: mas então quer dizer que as escrituras foram copiadas à mão por um longo período de tempo, até que foi inventada a imprensa por Gutenberg, lá em 1500 e pouco. Até então, tudo copiado. Como que a gente pode confiar se nesse processo de cópia as coisas não foram alteradas? Então, a gente tem que entender que esse foi um processo de cópia, mas foi um processo de cópia com extremo rigor. No Antigo Testamento, por exemplo, quem ia fazer uma cópia de um livro do Antigo Testamento tinha que seguir vários critérios. Eu vou ler para você que talvez esteja um pouco pequeno ali, né? Então, seriam essas as regras. Deve-se primeiramente traçar as linhas de toda a cópia, e se 3 palavras forem escritas sem linha, a cópia ficará inutilizada. Não se deve escrever nenhuma palavra ou letra, nem mesmo um iode, que era o menor sinal, de memória. Isto é, sem o escriba tê-lo visto no códice diante de si. Ele tinha que olhar, ver e aí escrever, cada letra. Entre cada letra deve haver o espaço de um fio de cabelo ou de uma linha. Então tinha lá um fio de cabelo, escrevia uma letra, fio de cabelo, outra letra. O copista deve estar vestido com trajes judaicos a rigor, tendo ele lavado todo o corpo, e não escrever o nome de Deus com uma pena recém-mergulhada na tinta. Então ia escrever o nome de Deus, parava, pegava outra caneta. Caso um rei se dirija ao escriba, quando estiver escrevendo o nome de Deus, ele não deve dar atenção ao rei. E há outras 2 regras que eu achei muito interessante. Quando se terminava uma cópia, tinha que se contar letra por letra, para ver se o número de letras da cópia era exato ao número de letras do original. Se não estivesse exato, destruição. E se checava se a letra do meio do pergaminho do qual se estava fazendo a cópia era a mesma letra da cópia, no meio dessa cópia. Se não se batesse, também não valia. Então, foi um processo extremamente rigoroso e se provou verdadeiro. Século passado,
Talvez você tenha ouvido falar sobre as cavernas de Qumran, que foi o seguinte: tinha um beduíno, um garoto beduíno andando no deserto, ele jogou uma pedra numa daquelas montanhas, e entrou numa caverna e fez um som de um pote de barro quebrando, e ele foi lá ver o que era, e ele descobriu naquele pote vários pergaminhos antigos, inclusive um rolo de Isaías, que era 1000 anos mais antigo do que a cópia que se tinha até então. E quando se fez a comparação, viu que havia pequenas diferenças de ortografia, mas a essência, o conteúdo da mensagem era o mesmo. Então, ali uma foto das cavernas de Qumran e o menino que encontrou lá os vasos com os pergaminhos. No Novo Testamento, não foi assim um processo tão rigoroso quanto o Antigo. Não foi. Porém, olha só que interessante. O Novo Testamento é, dos livros da Antiguidade, o que tem mais cópias. Por exemplo, se for comparar com a Ilíadas de Homero. O Novo Testamento é o livro antigo que tem mais cópias e cujas cópias são mais próximas do original. São mais próximas, são mais antigas. Inclusive, até trouxe um Novo Testamento aqui em grego para quem tiver curiosidade. Então, por exemplo, tem aqui, né, o Novo Testamento, e embaixo nessas notas de rodapé está aqui as cópias que contêm esses textos e com as suas pequenas variações. E são muitas e muitas cópias antigas, de forma que a tradução que a gente tem hoje é o melhor de todas essas cópias. Então, extremamente próxima ao original que foi escrito. Bom, irmãos, por fim, a última verdade que todo cristão precisa conhecer. Então, já aprendemos aí, as Escrituras são inspiradas, como foi o processo de inspiração, não só contém a palavra de Deus, mas toda ela é a palavra de Deus, em cada versículo, inerrantes nos seus propósitos e nos seus originais, e é a palavra que alimenta e transforma. Transformou a vida de Agostinho, que era um boêmio, vivia nas noites, não se aguentava mais. Não se aguentava, diz que numa tarde ele estava lá se lamentando com Deus, dizendo: até quando eu vou ser assim? Eu ouvi uma roda de ciranda de crianças cantando: toma e lê, toma e lê. E quando ele viu, tinha do lado dele um panfleto, com aquele texto de Romanos, que o apóstolo Paulo diz assim: não em orgias, nem em bebedeiras, mas se revistam do novo homem, que é Jesus Cristo. E a partir dali, o Agostinho deixou de ser o boêmio Agostinho e passou a ser o Santo Agostinho. Lutero vivia atormentado com a sua consciência, porque ele tinha como referência de Deus o seu pai, que tinha sido extremamente rígido com ele, e ele tinha a impressão que ele nunca conseguia agradar a Deus, que Deus sempre estava de mal dele, sempre estava cobrando alguma coisa dele. Os seus companheiros diziam que ele tinha um confessor, e que acontecia às vezes assim: ele ia se confessar, ele confessava, aí ele ia em direção ao quarto, e antes de chegar ao quarto ele voltava de novo para se confessar mais, porque ele entendia que no meio do caminho ele tinha pecado. Então ele vivia nesse tormento. E ele diz que, na verdade, ele odiava Deus. Ele era um monge, mas ele odiava Deus, por causa disso. Até que um dia ele leu aquela passagem de Romanos que a justiça vem de Deus. E aí ele disse que ele entendeu
que a justiça que salva não é a dele, mas a de Deus em Cristo Jesus. E aí ele disse que ele sentiu como se as portas do paraíso tivessem se aberto para ele. E ele começou a pregar a graça. E é por isso que a doutrina da graça chegou até nós. Transformou a vida de Wesley, transformou a minha vida, transformou a sua vida, e essa palavra vai continuar transformando vidas enquanto for pregada. Amém, irmãos? E ela não só transforma, mas ela continua alimentando aqueles que foram transformados por ela. Por isso que há um esforço tão grande, mas tão grande para traduzi-la. Então, ela foi traduzida por Jerônimo para o latim, que é a chamada Vulgata. Foi traduzida por Lutero para o alemão, por Tyndale para o inglês. E quem fez a primeira tradução para o português? Esse é conhecido, hein? João Ferreira de Almeida, um português. E ele começou a traduzir a Bíblia muito jovem. Ele se converteu lendo um panfleto que entregaram para ele na Malásia. E aí ele se converteu ao Evangelho e começou a traduzir a Bíblia para que os falantes de língua portuguesa pudessem ler a Bíblia. E diz que ele terminou o Novo Testamento, mandou por meio de um homem para que fosse publicado, e o homem morreu no meio do caminho e se perdeu o Novo Testamento que ele tinha traduzido. E ele teve que começar tudo de novo. Já pensou? E ele morreu sem terminar de traduzir o Antigo Testamento. Ele morreu traduzindo o final de Ezequiel. Quem completou a tradução em português foi um amigo dele, holandês, que falava o português. O Tyndale, ali o inglês, ele foi estrangulado, porque ele fez a tradução para o inglês e espalhou pela Inglaterra as cópias em sacos de farinha. E diz que na sua morte ele orou a Deus, dizendo: Senhor, abre os olhos do rei da Inglaterra. E disse que depois de um século estava saindo a versão King James, do rei James. Então, irmãos, há um rastro de sangue para que essa palavra chegasse até nós. Você sabe que os primeiros cristãos da igreja primitiva, eles não tinham Bíblia? Porque cada livro era escrito num rolo de cerca de 15 metros. Então, e eram caros. Então, quem tinha um rolo ou outro, mas não tinha a Bíblia toda. Os rolos todos ficavam na sinagoga, ou depois, nas igrejas. Mas era difícil alguém ter, só os mais abastados é que tinham rolos. Hoje, nós temos todos os livros, temos a Bíblia completa nas nossas mãos, traduzida na nossa língua, e como se não bastasse, com diversas versões. Você sabe por que é importante continuar se fazendo estudos sobre a tradução da Bíblia? Uma é porque se descobre coisas na língua que antes não se sabia, e se resolve problemas teológicos. Mais para frente eu vou falar disso. Mas outra também é porque a nossa linguagem, mesmo na nossa língua, se desatualiza. Olha só uma versão do Pai Nosso, em português, na Bíblia de 1681. Olha como que era escrito. Você consegue enxergar lá? Pai nosso que estás nos céus, e aí vai, reino com Y, e não nos metas em tentação, mas livra-nos do mal. Então, imagine você ter uma Bíblia até hoje escrita assim. Irmãos, essas eram as verdades. A questão que a gente agora pode responder: como confiar na Bíblia se esta foi escrita por homens? Quando te perguntarem isso, você, baseado no que estudamos, você pode responder: a Bíblia foi escrita por homens, mas inspirada por Deus. O processo de cópia seguiu
processos rigorosos comprovados, de modo que há segurança em se afirmar que a mensagem original foi preservada. E acima de tudo, esse é o testemunho nosso. A mensagem da Bíblia, que é o Evangelho de Deus em Cristo Jesus, transformou e continua transformando vidas. Esse é o nosso testemunho. E essa palavra, que não tem como propósito ser um compêndio de ciência, de arqueologia, mas tem como propósito nos revelar quem é Deus e o seu plano de salvação em Cristo, diz que esse Deus é triuno. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Como explicar a Trindade, para quem nos perguntar? Se você quiser saber a resposta, venha no próximo estudo. Nós vamos estar trabalhando então depois com as verdades a respeito de Deus.